Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa segunda-feira. Uma segunda, meu amigo, de preparação. O Vasco hoje encerrou a preparação para enfrentar o Lanús amanhã em São Januário às 9h30 da noite. É claro, aqui nesse último vídeo de segunda eu vou te deixar muito bem informado sobre tudo o que aconteceu nessa tarde de hoje lá no CT Moacir Barbosa. Além disso, também uma segunda, olha, meu amigo, de chateação, tá? Porque é inacreditável o que essa atual diretoria do Vasco da Gama simplesmente fez com a nossa base. Isso todo mundo sabe. Agora ver crias do Vasco brilhando em outros clubes já é demais, né? Pois hoje o garoto JP marcou o seu primeiro gol com a camisa do Avaí. A gente vai trazer isso daqui a vocês, jogador que tá se destacando muito, chega até a ser comparado ao Kaká, tá? Pelos torcedores catarinenses. Além dessas, muitas outras informações, falar também um pouquinho sobre o técnico Fábio Carille, sob pressão para essa partida de amanhã. A vida do Fábio Carille no Vasco ainda não é uma vida de paz e tudo isso você verá aqui e agora. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Bom, meu amigo vascaíno, calma aí que a introdução vai ser diferente. Eu entro aqui no meu vídeo para te falar o seguinte. Você tá vendo esse número aqui, ó, 149.197. Faltam quase 800 pessoas para chegarmos ao número de 150 mil inscritos aqui no nosso canal vascaíno. Então, meu amigo, sem me prolongar muito, eu só vou te falar o seguinte. Para tudo que você está fazendo agora nesse Acorda Vascão, vem aqui embaixo. Aqui, ó, meu amigo, nessa palavrinha inscreva-se, aperta nela e faça parte da nossa família. Pronto! É simples, é rápido e fácil. E para complementar, tu ainda vai apertar aqui nessa setinha e ativar todas as notificações. Tá vendo como é simples, né? Sem mistério, e eu conto com você para que isso aconteça. Vambora logo chegar a esses 150 mil inscritos. Eu, Lucas, do canal do Gigante Vasco, conto muito com você. Além disso, curta o vídeo, tá? É fundamental para a divulgação. Então se inscreva, curta, compartilhe. Vambora logo chegar a esses 150 mil. Bom, meu amigo vascaíno, então vambora seguir, né? Este Boa Noite Gigante, cheio de muitas informações e novidades a todos vocês. A começar aqui primeiramente já falando sobre a partida de amanhã contra o Lanús em São Januário, né, meu amigo? Um jogo importante, um jogo fundamental para o Vasco da Gama nesta Copa Conmebol Sul-Americana. O Vasco enfrentará uma equipe argentina que nesse momento não vive um grande momento jogando, né, no campeonato local. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso amanhã no Acorda Vascão. Entretanto, o Lanús é um clube muito tradicional e hoje, né, olhando para esse grupo G da Sul-Americana, com Vasco, Melgar, Lanús e Puerto Cabello, sem dúvida nenhuma, se o Vasco é o favorito, o Lanús é essa pulga no sapato. É o adversário direto, é a única equipe que tem potencial para tirar essa primeira colocação do Vasco. O Lanús hoje, inclusive, não é à toa, é o líder do grupo G da Sul-Americana, com o mesmo número de pontos, que o Vasco. O Vasco venceu em casa contra a equipe do Puerto Cabello, empatou no Peru contra o Melgar, e o Lanús empatou na Venezuela contra o Puerto Cabello e venceu o Melgar na Argentina jogando em casa. Então, as duas equipes têm os mesmos resultados, entretanto, né, o Lanús fica na frente por conta do saldo de gols. Venceu o Melgar, salvo engano, pelo placar de 3-0. O Vasco venceu o Puerto Cabello apenas por 1-0. Então o Vasco olha para esse jogo, é claro, com grande cuidado, sabe da importância dessa partida contra o Lanús, e o Vasco sabe muito bem que esse jogo é definidor até para o futuro do nosso Vasco da Gama. O futebol, engraçado que você vai convivendo mais no meio do futebol e você vai conseguir entender ainda mais como funcionam as coisas. E de fato, meu amigo, a frase onde diz que futebol, jogadores de futebol, um time de futebol é feito por confiança, você vê que é de fato a grande realidade. O futebol, meu amigo, ele passa sim por confiança. E essa partida de amanhã contra o Lanús será fundamental para que esse elenco do Vasco ganhe exatamente isso. Confiança.
confiança. O Vasco enfrentará o Lanús amanhã em São Januário e após essa partida o Vasco no domingo enfrenta o Cruzeiro em Minas. No meio da semana que vem tem o Operário pela primeira partida da Copa do Brasil no Paraná. Aí depois do Operário, o Vasco enfrenta o Palmeiras com o mando do Vasco, entretanto por ter sido vendido em Brasília. Depois o Vasco viaja para Venezuela e enfrenta o Puerto Cabello. Da Venezuela o Vasco vai para a Bahia e enfrenta o Vitória na Bahia e vai para a Argentina enfrentar o Lanús. Então, o Vasco, depois de enfrentar amanhã a equipe do Lanús em São Januário, ficará 6 partidas seguidas jogando longe do Rio de Janeiro, jogando longe do torcedor carioca. Isso, olha, meu amigo, é fundamental para acabar com o trabalho, devastar com o trabalho. O Vasco hoje é uma equipe que não consegue entregar resultados fora de casa. A gente está vendo isso, Fábio Carille vem demonstrando isso no comando técnico do Vasco da Gama. Derrota para Ceará, derrota para Corinthians, empate contra o Melgar. O Vasco ainda não venceu jogando longe do Rio de Janeiro após o término do Campeonato Carioca, então é uma situação de fato muito preocupante até para o próprio Fábio Carille, por entender que talvez esses próximos 6 jogos poderão ser jogos fundamentais até para a sua permanência no comando técnico do nosso Cruz Maltino. Então essa partida de amanhã vai ser fundamental para dar confiança a esse elenco. Uma vitória amanhã motiva o Vasco a chegar confiante para enfrentar o Cruzeiro no domingo em Minas Gerais, e uma derrota amanhã, meu amigo, é caos total. Imagina, o Vasco perde amanhã para o Lanús. Como esse elenco vai chegar no domingo para enfrentar o Cruzeiro? E depois do Cruzeiro, como o elenco vai chegar para enfrentar o Operário, em Ponta Grossa, no Paraná? Então é tudo, meu amigo vascaíno, uma cadeia. É tudo o mesmo bolo, né? Tudo vai influenciar. Vasco amanhã contra o Lanús vai ter influência total na partida do Vasco contra o Cruzeiro. A partida do Lanús e do Cruzeiro terão influências totais contra a partida do Operário. Então o jogo de amanhã é fundamental. E não apenas na questão confiança, né? Mas na questão também do Fábio Carille. Fábio Carille ainda é um técnico muito pressionado. Fábio Carille não tem vida fácil e não está tendo vida fácil no comando técnico do nosso Cruz Maltino. Qualquer resultado mais negativo vai demitir o treinador. Inclusive, a partida de sábado contra o Flamengo, ele tinha sim risco de demissão. O próprio Marcelo Santana deixou muito bem claro, né, que o Fábio Carille será um técnico avaliado jogo a jogo, e isso vai acontecer sim, tá, meu amigo? No sábado ele só não foi demitido porque o Vasco, acima de tudo, não perdeu, e caso perdesse, o Vasco da Gama iria manter o Fábio Carille apenas se fosse uma derrota, ok. Se o Vasco toma um sacode, uma goleada, sendo amassado pelo Flamengo, pode ter certeza que lá no Maracanã mesmo o Fábio Carille já teria sido demitido. E a partida de amanhã não é diferente. Só para o Carille fazer um Vasco jogar mal, não conseguir extrair o melhor de cada atleta, pode ter certeza, meu amigo vascaíno, que o Fábio Carille sairá amanhã de São Januário desempregado. Ele está sob pressão. Todo jogo o Fábio Carille será avaliado, e essa sequência aí, né, de 6 jogos que a gente acabou de citar a você será essencial. Essencial. Cruzeiro em Minas, Operário no Paraná, Palmeiras em Brasília, Puerto Cabello na Venezuela, Vitória na Bahia e Lanús na Argentina. São 6 jogos que no final deles a gente vai ter certeza. Ou o Fábio Carille de fato vai ficar até o final da temporada, ou ele nem chegará vivo no jogo contra o Lanús lá na Argentina. E para essa partida de amanhã, né, meu amigo vascaíno, o Carille tem alguns retornos, tem alguns desfalques. Com relação ao grande desfalque, a gente vem informando isso a vocês até de forma recente. Dimitri Payet segue de fora, o camisa 10 francês não está pronto, é desfalque confirmado para enfrentar a equipe do Lanús amanhã, né, em São Januário. Além dele também, meu amigo vascaíno, o Tietê está fora da lista de relacionados com problema familiar por conta do nascimento do seu bebê, né? O bebê não está bem de saúde. Ele segue desfalcando o Vasco, ainda não voltou aos treinamentos, e o Maurício Lemos por conta de uma fratura na 12ª costela direita que sofreu no jogo contra o Puerto Cabello. Então o Vasco tem esses 3 desfalques confirmados, 3 perdas significativas, 2 atletas titulares do técnico Fábio Carille, Maurício Lemos e Tietê, e um jogador que é o que mais entra sem ser os 11 iniciais, que no caso é Dimitri Payet. Entretanto, se temos a ausência desses jogadores, temos o retorno do Adson. O Adson treinou normalmente, foi preservado no clássico contra o Flamengo, foi realizado nele um controle de carga, mas deve estar na lista de relacionados para essa partida de amanhã, tá? Além do Adson, a expectativa é que Lucas Oliveira também voltou a participar dos treinamentos com bola, esteja novamente na lista de relacionados para o jogo de amanhã.
E a tendência também é que João Vitor e Lucas Freitas, diante da ausência do Maurício Lemos e mesmo diante do retorno de Lucas Oliveira, formem a zaga titular. Então, o Vasco deve enfrentar amanhã o Lanús com uma equipe muito parecida que enfrentou o Flamengo, com Léo Jardim no gol, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Piton formando esse quarteto defensivo, Hugo Moura e Jair formando a dupla de volante com um Coutinho à frente. Entretanto, a trinca ofensiva vai ser um pouquinho diferente provavelmente. Nuno Moreira e Verratti normal, entretanto para a ponta direita a expectativa é que o Garré volte, tá? Para o time titular. O próprio Fábio Carille analisa isso muito bem e a gente traz aí as palavras do Fábio Carille a vocês, explicando, né, um pouquinho dessa situação envolvendo o Garré, Ryan, por que optar por um, por que optar por outro, e a gente traz palavras a você nesse Boa Noite Gigante. Carille, Danilo do Expresso 1923, boa noite. A minha pergunta também vai de encontro ao que os colegas falaram, especialmente na alteração. Começa com o Ryan, acho que tentando buscar esse contra-ataque, a velocidade do Ryan, até a cobertura, o PH teve um pouco de dificuldade ali com o Jair, o Michael pelo lado direito. E o segundo tempo, o Vasco baixa as linhas, tem uma oportunidade de contra-ataque muito boa com o próprio Ryan no início do segundo tempo, e depois ele não consegue mais, não o Ryan, mas o time em si não consegue performar esse contra-ataque. Você consegue dizer pra gente o que aconteceu? Porque foi algo que, a partir dos 10, 15 minutos, o Vasco deixou de utilizar essa forma de ataque. Para falar do jogo, eu gosto sempre de analisar se para falar, mas teve 3 oportunidades no segundo tempo. Teve uma com o PH aqui, que se ele chega terminando bem, a gente estava com a área bem preenchida, e teve uma outra com o PH, que eu não lembro o que aconteceu, mas lembro de 2 assim. A escolha pelo Ryan foi isso, sim. O Garré é um meia que joga de lado, não é um cara de buscar profundidade. A gente sabe que o Flamengo joga com a linha alta, né? Então, com o Ryan, a gente ia ter mais essa forma de agredir o adversário, né? E por isso que a escolha e fez um jogo bom enquanto aguentou. Talvez pelo cansaço também. Tem uma bola que eu lembrei agora pela esquerda ali, que se ele faz um cruzamento bom, uma bola foi na mão do Rossi, então já são 4 que eu estou lembrando do segundo tempo, né? Mas é isso, a escolha foi isso. O Garré para espaços menores, que nem por exemplo o Sport, que vinha com a linha mais baixa, é um jogador mais móvel, mais inteligente, mais fácil para entrar. Com equipes que joga com a linha alta, que é o caso do Flamengo, eu talvez muitas vezes possa optar por jogadores que ataquem mais o espaço. Rapaziada, eu venho aqui rapidamente só para te dar, é claro, um grande aviso. Esse daqui é o mais novo canal do YouTube vascaíno, Bastidores do Gigante Vasco. É um canal a mais aqui, se comparado ao próprio canal do Gigante Vasco. É um canal de entrevista coletiva, os cortes do Fábio Carille, da entrevista após o Flamengo, os cortes da entrevista após o jogo entre Vasco da Gama e Ceará na terça-feira passada. Tem um pós-jogo exclusivo também lá no canal Bastidores do Gigante Vasco, feito aqui por mim, um canal alternativo com um novo tipo de conteúdo diferente desde que vocês estão acostumados aqui e com muita informação, tá? Então, ó, já temos mais de 240 inscritos. Conto aí com você para que esse número cresça cada vez mais, show? Então, ó, link aqui na descrição, canal Bastidores do Gigante Vasco, vá lá, se inscreva e vão aumentar a nossa família também nesse mais novo canal do YouTube vascaíno. Meu amigo vascaíno, como vocês viram aí, né, o Fábio Carille, ele está deixando muito bem claro que optou pelo Ryan no jogo do sábado contra o Flamengo, por entender que o Flamengo usava linhas altas e para usar, né, essas costas da linha defensiva do Flamengo com a velocidade do Ryan atacando esse espaço. Mas que amanhã o Vasco vai ser uma equipe que com certeza terá a bola, será necessário ter um jogador de mais passes, mais qualidade para jogar mesmo no campo, né, do Lanús, até porque o clube argentino dificilmente dará espaço ao nosso Cruz Maltino. Então, por ter mais a bola, não ter a necessidade de atacar tanto espaço, de construir mais do que destruir, a expectativa aí é que o Garré ganhe novamente essa vaga no time titular. Show! E se você quer ver mais detalhes como esses, como a gente acabou de trazer também a vocês, né, de entrevistas, vá lá no Bastidores do Gigante Vasco, o canal que a gente está falando aqui mais cresce no YouTube vascaíno. E para fechar com vocês aqui agora esse Boa Noite Gigante, rápido aqui, tá? Ainda está rolando o jogo, quem sabe até amanhã no Acorda Vascão a gente vai trazer ainda mais novidades, mas o Avaí, ele vem vencendo nesse momento a equipe do Operário pelo placar de 2-0. Um gol foi marcado pelo atacante Aleph Manga, muito conhecido,
E o outro gol foi marcado pelo cria JP. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso amanhã no Acorda Vascão, mas o JP mais uma vez vem sendo um dos grandes destaques desse jogo do Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do JP, jogador que vem se afirmando, né, no time titular aí do clube catarinense, volante que foi emprestado ao Vasco até o final da temporada, vem se destacando, vem sendo uma peça importante. Eu tô dando uma olhada aqui no depoimento e nas palavras de alguns torcedores do Avaí, e tem até gente falando que o JP parece com o Kaká. Muita gente está completamente encantada com a bola do JP, e é muito difícil pensar, pelo menos para mim, esse jogador não estar no Vasco, né? O Vasco hoje ele sofre nessa posição de segundo volante, não tá achando um jogador para ser esse segundo volante do elenco. Já testou Tietê, já testou Paulinho, já testou o Jair, não achou ninguém, e o JP poderia ser muito bem esse jogador. Muita qualidade, vem se destacando por lá. É duro ver um cria com tanta qualidade longe de São Januário e se destacando por outro clube. Espero que ele volte no final da temporada e consiga dar continuidade aqui à sua formação no nosso Cruz Maltino. É muito bom de bola esse moleque. Deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você acha, né? A pena que dá ver o JP brilhando com a camisa de outro clube que senão o nosso Vasco da Gama. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa segunda. E já às 7 horas em ponto, estarei aqui de volta com o nosso Acorda Vascão. Que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.